Fala galerinha do Zip Action! Bem-vindos ao nosso canal e a partir de hoje nós estaremos trazendo vários tutoriais bem bacanas sobre efeitos especiais. Nós começaremos com a série Game of Thrones. Vamos ao que interessa, meu nome é Diego Garcia e vamos nessa! Fala galerinha, vamos lá então dar início à série de tutoriais. A gente vai pegar agora essa primeira cena da Game of Thrones, né? Essa cena é da primeira temporada, o segundo episódio, se não me engano. Vamos dar uma olhadinha na cena, o que a gente vai fazer. Vamos lá, play. Fire. You stay here or come back. Pois então, vamos lá, a gente vai fazer essa cena, vai fazer essa parte aqui onde pega fogo no castelo, no Winterfell. Vamos ao que interessa. Eu vou disponibilizar na sequência todos os arquivos que vão ser utilizados nesse tutorial. Vamos fazer uma nova composição, aqui já está a princípio tá o tamanho que a gente precisa, 1280 por 720, square pixels, 23.97 frames. Vamos só dar um nome para essa composição, Window Sim. Pronto, vamos lá então. Vamos importar o que a gente precisa, são todos esses arquivos aqui. Vamos lá então, vamos colocar a cena original. Você pode tanto colocar ela aqui, quanto jogar lá para a timeline. Aqui ela já vai parar centralizada onde a gente precisa. Então a gente precisa colocar no ponto certo pra gente, onde a gente vai pegar o efeito. Vai ter que aplicar o efeito, né? Vamos lá. Aqui. A gente vai precisar remover essa nossa cena daqui. Então vamos lá. Edit. Split Layer. Ele fez um corte. Ele vai remover essa cena daqui e a gente precisa remover toda ela. Ele vai fazer um corte, né? Vai separar em outra, vai criar uma nova camada. Aqui é o final. Tem que ser bem no frame certo. Se precisar, pode dar um zoom maior na timeline. Pronto. Aqui nós temos a cena que a gente precisa removida, que é a janela, porque a gente vai criar esse efeito da janela. Mas como? Vamos lá. A gente tem essa janela aqui, para a gente poder aplicar um chroma key nessa janela. Ela tem que ficar na mesma posição que a outra, tá? Que é onde ela vai aparecer no efeito. Pronto. Com essa janela da cena, a gente vai fazer uma outra paradinha aqui. Vamos cortá-la aqui antes, ó. Pode ser um pouquinho antes do final, não precisa ser até o final. A gente vai no Edit, Split Layer. E essa aqui a gente não vai utilizar, a gente deleta. Pronto. O que a gente vai fazer com essa janela? A gente vai trabalhar sobre ela, por toda essa janela. Então é interessante a gente fazer uma nova composição. Pre-Compose. Window, vamos chamar essa pré-composição. Por quê? Porque essa janela ela vai ter muita coisa dentro dela, então é melhor para a gente trabalhar fora da timeline, só dentro da janela, e também porque ela tem um movimento. Se vocês prestaram atenção, aqui na cena do filme, ela tem um movimento, ó, de câmera no final. Então ao invés de aplicar a todos os arquivos, a gente vai aplicar apenas digamos, a uma composição, esse efeito de zoom, de pan, digamos assim. Vamos lá, o que interessa então. Esse aqui a gente oculta. Vamos entrar para dentro da janela. Entrar para dentro da janela é legal. A gente vai aplicar um efeito nessa janela aqui, de transparência, né? Para fazer esse azul ficar transparente para a gente colocar os outros elementos. Vamos lá então.
efeito, Key Light. Pronto, já está aplicado aqui. A gente vai selecionar o conta-gotas e aqui a gente já removeu o fundo, tá? A princípio, aqui a gente pode desligar o fundo. Para não ficar mexendo nessa janela, eu vou bloquear ela aqui. E a gente volta, vai começar a inserir as coisas atrás dessa janela. A gente tem várias coisas. Aqui temos um castelo, né, que aparece. Não é o mesmo castelo, mas é um outro castelo, não tem problema. A gente vai jogar ele aqui na nossa composição, tá? A gente pode ver que ele é um castelo bem grande. A gente pode S, Scale, que é para transformação. A gente vai diminuir o tamanho dele. A gente pode colocar aqui. Esse é um castelo que eu achei na internet, já só removi o fundo no Photoshop e salvei como transparência em PNG, tá? Vamos lá, o próximo então. Vamos colocar as nuvens. Aqui a gente tem um filmezinho de nuvens. A gente pode mandar lá para trás. Vamos fazer um S de novo, Scale. Vai posicionar. Aqui tá ótimo. Já está tomando forma o nosso castelo aqui. O castelo a gente pode botar mais aqui para baixo, como se estivesse olhando de cima. De uma torre, digamos, de mesmo nível, né? Aqui as nuvens a gente pode descer um pouquinho mais. A gente pode colocar mais coisas aqui. Eu coloquei uma árvore também. Fica legal. Aqui tem essa árvore. Scale. Fazer uma escala nela, né, de tamanho. A gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez com a janela, vai aplicar o fundo, né? Aqui a gente foi pelo menu Effect, mas a gente pode pesquisar aqui por Key Light, que é o efeito, arrasta para cima e seleciona com conta-gotas. Ele vai pegar a cor de exemplo e ele já está deixando no mesmo, já fica perfeito já, porque essa é uma árvore em 3D que você encontra aí na internet. Ou até mesmo se você quiser fazer, né? Fica bem legal. Ela é um filme de uma árvore. Vou colocar aqui para mais baixo para ele renderizar mais rápido. Que a gente vê que a árvore ela tem um movimento. A gente pode estender também essa árvore aqui, ela tá com o tempo, a gente pode alterar o tempo dela, ela tem pouca duração, então para ela se estender mais na nossa timeline a gente pode aumentar o tempo. O caminho você vai por aqui, time stretch, vamos dar 200%, digamos. Então ela vai durar o dobro do tempo na timeline, ela vai ficar mais lenta. Ela tem um suave movimento. Pronto. Agora a gente tem uma parte também bem importante que está pegando fogo lá embaixo. É bem nessa hora que a gente vai colocar o fogo. Aqui. O fogo vai para baixo da janela. Esse fogo ele está virado para cá, mas eu acho que ele ficaria melhor virado para o outro lado. Vamos ver. Ele ficaria melhor virado para o outro lado. Diminuir um pouco, que é um foguinho não tão grande que está acontecendo lá. Não vai ficar tão igual, mas vai ficar bem parecido. Até pode deixar, porque ela vai no mesmo sentido das nuvens, ó. Parece como se o vento estivesse levando ele para lá. E o fogo ele tá um pouco vermelho demais, então a gente pode dar uma trabalhada no fogo para deixar ele um pouquinho mais amarelado. Color Correction, Curves. Vamos selecionar o vermelho. Diminui o canal do vermelho do fogo.
sendo canal verde, aumenta ele um pouquinho, que ele já fica um pouquinho tom amarelado. Aí tá ótimo. Olha só. Legal. A gente colocar uma fumaça fica legal também. Vamos organizando nossas layers aqui, para não ficar muito bagunçado. Seleciona todas, aperta U. U ele abre, ele fecha todas as propriedades, aí a gente consegue manter a timeline sem muita bagunça, senão fica ruim de trabalhar. Vou voltar aqui ao Prod, a gente tem a fumaça. Vamos colocar aqui também. Aqui tem a fumaça, já é mais trabalhada também, a gente pode dar uma esticadinha nela, uma alongada. Aqui. Interessante ela ir por baixo do fogo, tá? E ela é uma fumaça branca, né? Geralmente no fogo, quando tem fogo, a fumaça começa branca aqui onde o fogo tá, e depois ela vai ficando mais escura conforme ela vai consumindo a chama, né? Então a gente pode dar uma trabalhada nessa fumaça aqui. Então a gente vai deixar uma branca, vamos duplicar essa fumaça, Ctrl D, aqui tem ela, e a gente vai aqui vai inverter vai fazer uma inversão no modo dela para subtração. Aqui ela já ficou preta, tá? Vamos arrastar ela para baixo e fazer ela subir mais aqui e aumentar ela de tamanho. Tá? Essa fumaça da frente aqui, ela não pode ficar branca até lá em cima, porque senão ela vai, digamos que vai atrapalhar um pouco essa outra fumaça. Então a gente pode fazer uma máscara nela, aqui na base, até aqui mais ou menos. Pronto. Você vê que aqui já dá para perceber que já começa a ficar preta, né? Só que aqui tem um corte muito brusco, tá? Então o que a gente vai fazer? A gente vai nas propriedades dela, aperta o F, vai abrir a propriedade da máscara, né? E a gente vai dar um filler, mask filler, que seria uma suavizada. Não vai ficar um corte tão brusco, ele vai ficar com um degradê, né, digamos assim. Vai ter uma suavização no corte. E aqui atrás a gente tem a fumaça de novo, fumaça mais escura. A gente Ctrl D de novo, né, para deixar mais fumaça. E se precisar, Ctrl D de novo. Então a gente cria mais fumaça. Faz com que fique uma fumaça bem densa do incêndio. E sempre lembre que quanto mais fumaça, mais, digamos, quanto mais layers, mais pesada a composição fica. Aqui a gente vê que está pegando fogo. Só que a gente vê que a fumaça está subindo mais devagar e o fogo está muito rápido. Então o que a gente pode fazer? Pegar esse fogo e deixar o fogo mais lento. Time, stretch time, 170, acho que tá bom. Que ele vai ficar um pouco mais lento já para acompanhar a fumaça. Só acho que tá muito grande ainda esse fogo. Senão a gente tá botando fogo no castelo inteiro. Aqui. Pronto. Vamos descer um pouquinho mais esses pontos para ficar mais natural. Aqui a gente pode tirar a visualização da máscara. Olha só. Tá bem melhor. E a gente vê que lá tá à noite, né? Eles colocam um efeitinho de noite que é para ficar mais, digamos, mais realista.
Aqui a gente está dentro da janela. Se a gente voltar para a composição, ó, da cena, ó. Aí agora a gente vai deixar mais escuro, tá? Esse fogo também, ele tá, digamos que tá muito nítido. Então a gente vai trabalhar essa parte agora da janela. Vamos para dentro da janela de novo, né? Aqui. A gente vai trabalhar com umas layers para ajustar um pouco. Então a gente vai criar agora um sólido para ajudar a gente a ajustar as cores. A gente poderia fazer isso de outras formas, mas eu acho mais prático criar um sólido. Tamanho da composição pode ser fundo preto. Vamos ver para baixo da janela e a gente vai alterar esse fundo desse sólido para soft light, porque ele já dá uma escurecida já na luz ambiente e tudo mais. Aí para ele não ficar tão forte, a gente pode apertar, dar uma opacidade nele, diminuir, não deixar o 100%. Aqui ele já deu uma escurecida na cena, ó. Dá pra ver nitidamente. Com os outros elementos aqui do fundo, a gente consegue dar uma trabalhada também na coloração. Tem as nuvens também, as nuvens estão um pouco azuladas, então a gente pode fazer um trabalho em cima delas aqui. Clouds. Color Correction. Curves. A gente pode tirar um pouco do azul. Pode colocar a cor que a gente quiser. Que beleza, hein? A gente pode mexer também na saturação delas. Em Color Correction, eu gosto de pesquisar por aqui. A gente pode pegar, só colocar aqui para baixo. A gente pode tirar a saturação dela, ela vai ficar mais cinza. Uma noite mais cinzenta, digamos assim. Mesma coisa a gente pode fazer com o castelo. Joga nos efeitos. Diminui um pouco, ó. Tem a diferença. Fica mais cinza. Sobre a árvore também é a mesma coisa. Joga aqui nos efeitos. Aqui lá a gente pode fechar. Deixa ele encolhido aqui para ficar melhor de mexer. E tira um pouco a luz das árvores ali, ó. A saturação de cor. Porque a gente sabe que à noite não tem luz, e sem luz não tem a reflexão de cor. Pronto. O que a gente vai fazer agora? A gente pode deixar um pouco mais escuro, aumentando a saturação, né? Assim como tá lá. E esse fogo, ele tá muito brilhante, porque ele tá longe, né? Então o que a gente vai fazer aqui? A gente vê que o foco da janela tá o mesmo foco do fundo, então a gente precisa dar uma melhorada nisso. A gente pode criar uma layer de ajuste. Aqui, Adjustment Layer. Ela vai ficar depois da janela, tá? E nessa layer de ajuste a gente vai aplicar uns efeitos. Blur, Fast Blur. Aqui a gente pode dar um desfoque no fundo, ó. Dependendo do quanto for a gente aplicar. Vai ficar legal. 5, 8. 1 ponto de desfoque. Pronto. Eu tava dando uma olhada e dá pra gente notar também
que essa janela ela tá um pouco pixelizada aqui, ó. Ela não ficou legal, esse tom das grades aqui, ela tá com muita luminosidade para que tá de noite, né? Então a gente pode dar uma melhorada nela. O que a gente pode fazer? A gente vai selecionar a janela, ela tá bloqueada, desbloqueia, e aqui ela vai abrir o painel de efeito. Então a gente pode dar uma suavizada aqui, ó, Screen Softness. Ele suaviza um pouco mais o chroma key. Aqui já ficou bem mais suave. Vamos ver se 3% já é melhor. De 3 pontos. Já fica bem melhor. Aqui, ó, já fica bem um resultado mais legal. Aqui ele já passou um pouco. Vou deixar como estava assim. Vamos ver aqui. O fogo ele está muito brilhante. A gente pode tirar um pouco da luminosidade do fogo, só tirando a opacidade dele. Pronto. Uma coisa que eu notei também é que o céu ele está muito claro para quem está à noite, né? Então o que a gente pode fazer? A gente pode tirar um pouco de luminosidade dele. Aqui nas nuvens, a gente já tem aqui a saturação. A gente vai adicionar mais um efeito. A gente vai aqui efeito, correção, brilho. A gente pode tirar um pouco do brilho dele. Pronto. Aqui já ficou bem melhor, um resultado bem melhor. A gente tem um resultado já de noite, ó. Se a gente tirasse. Show de bola. Vamos para a cena agora. Essa aqui é a cena completa. A gente vê que a gente tem aqui nessa cena, quando ele abre a janela, aqui, nessa outra parte, olha aqui, que tá um céu bem azulado. Se você olhar aqui, tá bem azulado. Então a gente pode fazer isso agora, trabalhar dentro dessa cena, para deixar mais nessa atmosfera, nessa pegada. Deixar uma coisa mais... Esse verde aqui tá legal da janela, ó, que tá combinando bem com a cena em si. Só acho que tá muito verde. A gente pode dar uma trabalhada. Isso são detalhes que no final eles trazem só ganho quando você vai fazer uma composição, um trabalho profissional bem feito. Então vamos trabalhar um pouquinho dessas cores. Esse verde está muito forte, a gente pode diminuir ele um pouco. Seleciona só o canal verde. Dá só uma suavizada. Aumenta um pouquinho do azul. Pronto. E a gente vai trabalhar mais a parte do fundo agora, para deixar ele um pouquinho mais realista. Aqui a gente deixou ele mais escuro e a gente vai deixar ele mais azul agora. Eu faço a mesma coisa, eu crio um sólido, dou uma cor azulada, crio sobre e a gente transforma ele soft light também. Ele aqui ele ficou muito azul, então a gente dá uma mexida nele, coloca para baixo aqui, e tira um pouco da opacidade. É só para ele dar um tom, um leve tom de azul, ó. Ele dá um tom de azul e ele deixa a cena mais confortável, digamos.
Claro que não vai ficar igual, porque a gente está trabalhando com outras coisas, outras composições. E lá até a cena aqui ela tá bem mais escura, se a gente olhar aqui. Ó, tá bem mais escura, com bem menor nível de detalhes, a janela tá mais escura. A gente pode até deixar a janela bem mais escura do que tá. Vamos fazer isso então. A gente pode até colocar essa por cima aqui e tirar um pouco da opacidade dela. Tá bem escuro. Olha só. Ali tá um azul esverdeado, a gente pode dar uma trabalhada nessa cor também. Lógico que quando você for criar alguma coisa, você não vai ter nada para comparar. Pode ser que você não tenha, digamos, alguma coisa para comparar, mas já é um início. Como a gente tem, vamos usar. Tá um azul esverdeado, digamos assim. A gente pode até olhar aqui. Pronto. Mais nessa pegada. De todo caso, se fosse assim, a gente já conseguiria ver. E tá ficando legal o nosso resultado. A gente vai refinando ele, vai trabalhando todas as coisas. Aqui a janela, a gente pode dar mais um soft aqui. Ou uma escurecida. No resultado final. E aqui foi demais. Aqui já ficou um pouquinho mais escuro. Pronto. As nuvens a gente pode tirar um pouquinho mais de brilho. Deixar um clima de noite mesmo. A árvore também. E aqui a gente já tem um resultado bem legal. Ah, e no final, essa janela ela tem um movimento, ó. Acho que ela tem um movimento de zoom, ó. Uma aproximação, uma pequena aproximação. Isso aí a gente vai fazer agora. Por que foi importante a gente ter feito isso no começo? Que era colocar a janela dentro de uma composição. Que é para a gente poder fazer esse movimento agora sobre todas as camadas e não só algumas. Vamos criar uma câmera então. Layer, New, Camera, 35mm, está ótimo.
E aqui é importante para a gente poder fazer esse efeito que os objetos estejam em 3D. Então a gente precisa que essa janela esteja em 3D, que é para a gente poder fazer um movimento com a câmera. Então a câmera aqui a gente tem o posicionamento dela, que ela já está aqui, que ela está nessa posição, e a gente quer posicionar ela para frente. Então vamos ver qual é o eixo. Esse aqui é o eixo de cima, e esse é o eixo de aproximação, tá? Vamos posicionar no primeiro frame. A gente pode marcar um keyframe aqui, que ele vai marcar nessa posição, e a gente marca no final como é que a gente quer que ele fique. A gente quer que a câmera aproxime até aqui, ó. Ela vai aproximando conforme vai andando a cena, ó. E aqui no final a gente já coloca o último frame, a última marcação, que seria a posição final. Ela vai estar se aproximando e vendo o fogo. Vamos ver então como é que ficou aqui a nossa cena no render. Dá um preview. Tá renderizando. Fire. You stay here or come back. Aí está a nossa cena. Então ficamos aqui com esse tutorial e até a próxima, pessoal, aqui no Zip Leak, no Zip Action. Nos vemos, até lá!